Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Se você já achou, vamos estar de pé para o início, para a leitura inicial da palavra de Deus. Se você observar que tem alguém sem Bíblia perto de você, convide para ler a Bíblia com você. Por isso, disse Pedro, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Até aqui. Senhor nosso Deus, a ministração da Tua palavra, o entendimento e a aplicação da Tua palavra nas nossas vidas, depende, ó Pai, a nossa condição de sermos chamados filhos de Deus. Porque filho não é aquele que conhece a vontade do Pai. Filho, a Tua palavra diz que é aquele que obedece à vontade do Pai. Por isso, Pai, que nessa noite nós possamos ouvir e transformar essa palavra em atitude de obediência nas nossas vidas. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? A obediência que define a nossa filiação em Cristo Jesus. Não é o fato de você, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, eu conheço as histórias bíblicas, eu conheço os personagens, as datas, eu sei o que Deus falou, eu entendi o recado de Deus, por isso eu sou um filho de Deus. Não, o que define não é o conhecimento, não é a atitude apenas de conhecer. Porque certa vez, Jesus foi procurado por um dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, que era Nicodemos. E ele foi ter de noite com Jesus, porque ele tinha vergonha de ser visto na companhia de Jesus. Ele não queria que ninguém soubesse que ele esteve com Jesus, por isso ele foi de noite. E quando ele chegou lá, ele começou a interpelar Jesus, e parecia até que ele estava querendo saber para obedecer. Não, na verdade ele só queria saber o que Jesus pensava sobre aquelas coisas. Hoje tem muita gente se aproximando da igreja, da palavra de Deus, do evangelho, que não está nem um pouco preocupada em obedecer à vontade de Deus. Só quer saber, só quer usufruir das promessas, das bênçãos. Olha, então, se eu fizer algumas coisas que tem ali na palavra de Deus, então isso vai atrair a bênção de Deus sobre mim? É assim que muitos pensam. Muitos cristãos têm naufragado na fé. Por quê? Porque estão negligenciando o princípio mais básico da palavra de Deus, que é a obediência à sua palavra. Certa vez, Jesus, vendo que tantos acorriam a ele por causa das bênçãos que ele derramava sobre a vida daqueles que estavam ao seu redor, curando, libertando, trazendo esperança ao que não tinha mais esperança, socorrendo o aflito, tá? Até ressuscitando mortos. Jesus, no meio daquela situação toda, ele disse, por que vocês me chamam de Senhor? Se eu sou o Senhor, vocês não me obedecem. Eu falo as coisas, eu estou dizendo, o Senhor é aquele que manda, e o servo é aquele que obedece. Mas, no entanto, eles não estavam andando em obediência, e nem mesmo queriam andar. Ou seja, era só o interesse pelas bênçãos do Senhor. A obediência, queridos, é um princípio tão importante, que ela é capaz de definir se nós somos ou não somos filhos de Deus, se nós somos homens ou mulheres de Deus. Quando a gente lê esse texto que a gente acabou de ler, o versículo 14, Pedro diz assim, como filhos da obediência. Ele podia ter usado outro termo aqui, ele podia ter usado assim, como filhos de Deus, né? Como homens e mulheres de Deus, como crentes, como cristãos, como evangélicos, mas ele preferiu usar o termo como filhos da obediência. Ou seja,
a nossa filiação em Cristo está diretamente ligada à nossa obediência. E tal terminologia se dá pela obediência incondicional de Jesus ao seu Pai. Essa filiação que Pedro está falando aqui, queridos, tem a ver com a filiação de Jesus ao Pai como filho unigênito e a nossa filiação como filhos adotivos. Não sei se você sabe, o filho unigênito de Deus é Jesus, mas nós somos adotivos. E como ele nos adotou? Ele nos adotou porque através do sacrifício de Jesus, se tornou possível a nós sermos chamados de filhos de Deus. A todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos como? Da obediência. Na mesma obediência que Jesus tem e teve, né, até a morte, e morte de cruz, ao seu Pai Celestial, nessa mesma obediência nós somos chamados de filhos da obediência. O texto do apóstolo Pedro, ele poderia ter realmente nos chamado de filhos de Deus, servo de Deus, homens de Deus, né, e outras terminologias que eram usadas naquele dia, povo de Deus, né, nação de Deus, mas ele preferiu chamar de filhos da obediência. O termo empregado nesse texto foi sabiamente usado para nos dar a exata dimensão da importância da nossa obediência ao Senhor Jesus. E eu quero tratar um pouco desse assunto hoje com a igreja, irmãos, porque nós poderemos chamar o nosso século. Tem muitas coisas que a gente pode chamar o nosso século e não são coisas boas. Poderemos chamar de século da corrupção, da maldade, da violência, da perversão, mas também poderíamos chamar de século da desobediência. Queridos, se você quer que alguma coisa não aconteça, escreva alguma coisa para que aquilo aconteça. Tipo aquela simples plaquinha, não pise na grama, pronto. É a senha para pisar. Parece que as pessoas estão predispostas a desobedecer, não estão prontas a obedecer. Há uma rebelião, uma rebeldia incontida no coração de muita gente, mas o que me causa preocupação é que está no coração de gente que diz que é chamado de filho de Deus. E Pedro diz, filho de Deus é filho da obediência. Tá? Em outro texto, o apóstolo Paulo define essa nossa condição anterior como sendo de filho da desobediência. Olha, vamos lá em Efésios, capítulo 2. Você está em 1 Pedro, vire algumas páginas e vá a Efésios, capítulo 2. Depois de Gálatas, Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao 3 apenas. 3 versículos. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, porque o curso desse mundo é o curso que vai dar para a morte, é um curso de morte, segundo o príncipe da potestade do ar, aqui está falando de Satanás, né? Do espírito que agora atua nos filhos de quem? Engraçado. Pedro chama os filhos de Deus de filhos da obediência. E Paulo está dizendo que os filhos de Satanás são os filhos da desobediência. Espera aí, isso tem um recado para nós muito importante. E no versículo 3, Paulo define ainda melhor quando ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também aos demais. Opa, um novo termo aqui. Além de chamar de filho da desobediência aqueles que estão seguindo as inclinações da sua carne, Paulo também diz aos Efésios que pessoas assim são tidas como filhos da ira. Por quê? Porque provocam a ira de Deus e estão fazendo as mesmas obras de Satanás. Irmãos,
Às vezes a gente acha que a desobediência, né, é só uma malcriaçãozinha que uma criança faz, e aí a gente tem que brigar com ela e chamar a atenção. Não, irmãos, isso é um assunto muito mais sério e mais profundo do que uma simples desobediência ou malcriação ou birra de uma criança. É muito mais sério do que isso. Há na nossa carne um princípio que nos conduz à desobediência e à ira de Deus. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, esse princípio precisa, deve, tem que ser anulado. Mas isso é automático? Ah, você levantou a mão, Jesus agora no meu coração, pronto. Não, não é, irmão. Não é. Não é automático. É uma luta diária. É uma batalha. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque, como disse o apóstolo Paulo, eles são opostos entre si, para que não façamos aquilo que porventura é desejo de Deus na nossa vida. A carne está dizendo, eu quero o desejo do diabo. E o Espírito de Deus que habita em nós diz, eu quero o desejo de Deus na sua vida. Irmãos, nós temos essa luta todos os dias. Mas eu dou graças a Deus que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele usou o verbo ser no passado. Ele diz assim, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Ou seja, ele não usou, nós somos por natureza. Não, não, não. Ele usou o verbo no tempo passado. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas hoje, queridos, nós somos chamados a ser filhos de Deus. E Pedro disse, somos filhos da obediência, ou seja, filhos completamente diferentes daquilo que nós éramos no passado. Agora, a obediência, queridos, ela é um ato espiritual. Quem achar que a obediência é um ato carnal, que pode ser produzido a partir de uma força de vontade humana, eu quero te dar uma notícia nesta noite para você nem tentar fazer isso. Não, eu vou fazer uma forcinha para ver se eu obedeço, né? Eu vou tentar dominar a minha... Você não vai nada, você não vai conseguir. Por isso que a palavra de Deus, Paulo mesmo disse, enchei-vos do Espírito, para que não façais aquilo que é, porventura, desejo da vossa carne, para que não sejais dominados, guiados pela carne. Irmãos, a coisa funciona assim. Imagina o teu corpo, né? O nosso corpo físico, imagina que ele é uma garrafa, tá? A física diz o seguinte, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se você tem uma garrafa, né, cheia de água até a boca, e aí você coloca um funil e começa a derramar alguma coisa sólida, imagina granículos de areia ou de chumbo, que é uma coisa mais pesada, né? Ele penetra na água com mais facilidade. Você bota um funil e começa a derramar ali bolinhas de chumbo dentro da garrafa. À medida que as bolinhas de chumbo vão entrando, a água vai saindo, porque os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se alguém vai entrar, alguém tem que sair. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Nós nascemos por natureza como filhos da ira. O que ocupa a nossa carne é a vontade da nossa carne, é a vontade da velha natureza, é o pecado, é a desobediência, é a maledicência, é a maldade, é a corrupção, é tudo aquilo, ira, porfias, ciúmes, contendas, que são o quê? As obras da carne. Mas à medida que você vai enchendo-se do Espírito, lembra que eu falei? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. À medida em que você vai enchendo-se do Espírito, essas coisas da velha natureza têm que ir saindo, até que você fica cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você fica cheio, você percebe que aquilo que te dominava antes já não te domina mais. Por quê? Jesus disse, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, irmãos, isso não é obra carnal.
Isso não é obra. Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um profundo estudo bíblico e depois que todo mundo entender, pronto, o problema está resolvido. Irmãos, o negócio não é entender. O negócio é desejar a vontade de Deus na nossa vida. Porque entender, irmãos, os fariseus entendiam. Entender, os doutores da lei entendiam. Mas eles não conseguiam, era obedecer. Por isso Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como promessa que foi feita lá no livro do profeta Joel, quando Deus disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vai se cumprir quando esse derramamento acontecer na vida de vocês. E no dia em que o calendário judaico comemorava a festa do Pentecostes, né, que era justamente uma grande festa que existia em Israel, 50 dias após a primeira colheita, eles colhiam o trigo, colhiam os alimentos, né? Então aquela primeira colheita eles esperavam 50 dias, por quê? Porque eles iam produzir pães, eles iam produzir uma série de coisas específicas para essa grande festa, porque Pentecostes, que vem do prefixo penta, que quer dizer 5, né? Ou 50, né? Então eles preparavam esses alimentos e faziam uma grande festa em Israel. Nesse dia, Deus resolveu cumprir a promessa. Por quê? Porque tinha judeus em Jerusalém de todas as partes do mundo. Os judeus vinham de todos os países, de línguas diferentes, vinham para Israel para comemorar essa festa. E ali viram aqueles homens cheios do Espírito Santo e entenderam cada um na sua própria língua a mensagem que estava sendo pregada por aqueles homens. Não havia barreira de língua, porque o Espírito Santo de Deus ali realizou um grande milagre de multiplicação das línguas. Mas por quê? Porque aquele dia, irmãos, foi um derramar tão grande, mas tão grande, que quando você começa a observar a vida do apóstolo Pedro, a vida de Tiago, de João, de Filipe, dos demais apóstolos, quando você observa o comportamento deles após aquele dia, irmãos, Pedro mudou completamente. Aquele Pedro, sabe, duro, aquele Pedro insensível, aquele Pedro precipitado, aquele Pedro, sabe, guiado pelas emoções, que chegava e fazia, esbravejava, aquele Pedro morreu ali, naquele dia, quando ele foi cheio do Espírito Santo. Basta apenas você abrir no livro de Atos e ler com cuidado as palavras que o apóstolo Pedro pregou naquela ocasião nas escadarias do templo. E que só naquele dia mais de 3.000 pessoas passaram pelo batismo nas águas. Tamanha autoridade, o poder, a demonstração de presença de Deus na vida do apóstolo Pedro. Ao ponto de, a partir daquele dia, a sombra do apóstolo Pedro curava. Quando ele passava e ele lançava a sombra sobre o enfermo era curado, irmãos. Queridos, o que nós estamos vendo hoje, queridos, é uma sociedade totalmente às avessas. Filho não obedece pai, o cidadão não obedece às autoridades do país, as autoridades do país não obedecem às leis do país, regidas pela Constituição. E nós estamos vendo uma grande desobediência funcionando no Brasil, e o que é pior, dentro da igreja. Eu nunca vi tanto espírito de rebeldia, de desobediência, de divisão, de facção, de contradição, como nós estamos vendo hoje no meio da igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, quando nós lemos um texto como esse, quando o apóstolo Pedro nos chama de filhos da obediência, quando o apóstolo Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, como os demais, isso nos coloca diante de uma grande responsabilidade, porque o ato de obedecer não é um ato carnal, ele é um ato espiritual. Como Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Eu hoje estava falando sobre o batismo nas águas, tá? Eu tenho assim tomado uma precaução, um cuidado muito grande de não batizar pessoas precipitadamente, né? Precipitadamente. Inclusive, agora está uma onda aqui dentro da igreja de crianças querendo se batizar com 12, com 11, com 13 anos de idade. Eu até peço aos pais que tenham paciência, né? Porque nós vamos tomar algumas precauções e não vamos batizar com essa idade. Ah, mas a filha de fulano, o filho de ciclano. Irmão, olha só, nós precisamos ter muito cuidado para não colocar um fardo sobre uma criança ainda, ou um pré-adolescente, que ele não tem condição de carregar. Porque depois ele não consegue carregar, Satanás entra para lançar culpa no coração dessa adolescente ou desse adolescente, e aí a dificuldade para que ele tenha a sua vida com Cristo aumenta, porque entra a acusação do diabo. Irmãos, nós temos uma luta todos os dias, da vontade da nossa carne contra a vontade de Deus. Ah, mas eu sou batizado lá em casa, o pai e a mãe, e só falta ela, ou só falta ele. Irmãos, espere mais um pouco. Deixe o tempo passar mais um pouco. Quantos adolescentes, aliás, quantos homens e mulheres feitos nós temos recebido, maduros, né? Eu estou falando com relação à idade. Já com 30, 40, 50 ou mais anos de idade, nós recebemos aqui na igreja, e que quando a pessoa diz assim, eu quero me batizar, e a gente vai fazer um gabinete para descobrir como é que foi, como é que não foi, como é que você está. Quando eu era criança lá, pequenininho, adolescente, lá 11, 12, 13 anos, na igreja fulana, lá Beltrana, Ciclana, eu me batizei. Mas, irmãos, a história, via de regra, é a mesma. Via de regra é a mesma. Depois do batismo veio o desvio. Se não tivesse batizado precocemente, não teria se desviado. Mas depois do batismo veio o desvio. E aí passou anos, 10, 15, 20, 30 anos ou mais, longe do Senhor, e reconhece que aquele batismo não serviu para nada. Por quê? Porque se batismo é novo nascimento, é novidade de vida, e a pessoa ficou anos e anos longe da presença de Deus no pecado, cometendo aquilo que era errado. Então significa que aquele batismo foi uma precipitação. Irmãos, quando nós estamos lidando com esse assunto de obediência, é necessário que nós entendamos que essa obediência, ela não é um detalhe, ela é tudo na nossa vida. Ah, mas se não obedecer não tem problema, erra aqui, conserta ali. Não, querido, não. Nós estamos tratando aqui de princípios. E princípios são coisas básicas, são elementares. Sem os princípios nós não chegamos a lugar nenhum. Ou pior, podemos chegar no lugar onde não queríamos chegar. Então, quando estamos falando de obediência, não dá para fazer isso na base da força humana. Não dá para fazer na força de vontade. Porque a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. E dessa forma, vocês não vão satisfazer as vontades da carne, mas vocês vão passar a ter outro tipo de prazer. Davi disse, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Ele só foi capaz de se reerguer do seu pecado, porque ele sentia prazer. Porque quando nós não sentimos prazer na lei de Deus, o prazer está somente na vontade da carne, não há como reerguer de uma queda. O que eu quero nessa noite dizer é que todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus, falando sobre bênção, prosperidade, falando sobre vida abundante, falando sobre cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, estão diretamente atrelados ao princípio da obediência.
desobediência. Por isso, obedecer significa triunfar sobre a carne. Obedecer significa vencer a morte. Obedecer significa triunfar sobre o pecado. Mas desobedecer, querido, significa exatamente o contrário de tudo isso. Significa perder. Perder a batalha. Ficar escravo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perde essa batalha, ele fica escravo do vencedor. Ou Jesus vence na nossa vida, ou Satanás vence na nossa vida. Se Jesus vencer, nós nos tornamos escravos de Jesus. Mas se Satanás vencer, nós nos tornamos escravos de Satanás. Aí eu pergunto, de quem você quer ser escravo? De quem você quer ser servo? Irmãos, não tem outra coisa. Não tinha um lugar assim, mais ou menos, ali no meio do muro, assim, em cima, onde eu não pudesse ficar comprometido com ninguém. Não tem, irmão. Ou Satanás vence na nossa vida, ou o Senhor Jesus vence na nossa vida. Um deles vai ser o nosso Senhor. E se você for servo do diabo, o seu prazer vai estar na desobediência. E aí você vai ser chamado de filho da desobediência ou filho da ira. Agora, se o seu prazer está na lei do Senhor e na lei de Deus, você medita e você tem vontade de fazer a vontade de Deus, mesmo que lutando contra a sua carne, porque a lei da carne é outra. Mas se o seu prazer está na lei do Senhor Jesus, aí você tem, como Paulo disse, tá? Paulo disse que ele se considerava escravo de Jesus. Porque ele disse, eu já não tenho mais vontade própria. Eu não tenho mais o meu querer eu entreguei nas mãos de Jesus. Hoje o meu querer é o querer dele, é o que ele quiser na minha vida. Eu não tenho mais. Eu morri para esse mundo. Eu sendo livre, eu me fiz escravo do Senhor Jesus. Irmãos, não tem outro jeito. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos perder a batalha para a desobediência. E nós vamos ter problemas e problemas sérios. Assim como o amor, a nossa obediência a Deus é comprovada no dia a dia, no trâmite horizontal. Né? Certa vez, Jesus falou sobre isso. Vocês estão dizendo que me amam. Mas quem diz que me ama tem que provar isso amando o seu irmão. Quem ama a Deus, ame ao seu irmão. Porque pode alguém amar a Deus e não amar ao próximo? Amar a Deus que está distante e não amar alguém que está perto? A obediência, irmãos, funciona da mesmíssima maneira. Pode alguém obedecer a Deus e não obedecer à autoridade constituída sobre a sua vida? Porque hoje tem esse negócio, né? A pessoa dizer que obedece a Deus, mas quando chega na hora do trâmite horizontal, essa obediência não funciona. Só funciona no vertical. No horizontal não funciona. Irmãos, se não funcionar no horizontal, não funciona no vertical. Não tem como funcionar. Pode um filho que vive desobedecendo aos pais e fazendo tudo aquilo que, adoece o coração dos pais, entristece o coração dos pais, dizer, não, mas eu obedeço a Deus. Como? Pode alguém que não se submete à autoridade instituída por Deus lá no ambiente de trabalho, na igreja ou qualquer outro ambiente, não se submete ao... Irmãos, eu conheço pessoas cristãs que têm uma dificuldade enorme de obedecer. Você fala um negócio, a pessoa vai lá e faz justamente o contrário. Não, mas isso aí não tem nada a ver, porque isso aí é um probleminha assim, na ordem horizontal. Não, minha vida no vertical com Deus, minha obediência é total. Como? Se Deus disse que nós temos que obedecer à autoridade que Ele constituiu, porque não existe autoridade. Se existe autoridade, ela foi constituída por Deus. Porque o princípio da autoridade é divino. Irmãos, presta atenção, nós temos uma confusão muito grande quando a gente trata de autoridade, porque a gente começa a dizer assim, peraí. A autoridade de uma pessoa evangélica, cristã, serva de Deus é uma coisa. E a autoridade do ímpio é outra coisa. Não, irmão, não é não. Vou te dar uma notícia ruim se você pensava isso. Não é não.
Autoridade é autoridade, querido. É princípio. Sabe? Existe um ditado popular que diz que manda quem pode, obedece o quê? Quem tem? Até o ímpio sabe disso. Só o crente que tem dificuldade de entender isso. Não, peraí, pastor. O meu patrão, você precisa ver que pessoa que é. Olha, um ímpio de marca maior. Sabe? Uma pessoa adúltera, uma pessoa, sabe, que não teme a Deus, uma pessoa perversa e tal. Não reconheço a autoridade dele na minha vida, não. Mas se você não reconhecer, você vai perder o emprego, só isso. Você vai ter que arrumar outro patrão. Queridos, não existe isso. A autoridade não está ligada ao tipo de pessoa, está ligada a princípio. Por que Deus, ele vela e zela tanto pelo princípio da autoridade? Por que Jesus, quando confrontado sobre essa autoridade, dizendo assim, irmãos, olha, botavam Jesus numa sinuca de bico, sabe? Levava ele para o canto da mesa e dizia, sai dessa que eu quero ver. É lícito pagar tributo a César? Irmãos, quem era César? Esse César era o imperador romano, né? Porque, embora tivesse outro nome, mas o nome de César significava o nome do imperador. Quem era César? O imperador romano que, com o seu grande exército, entrava nas nações, subjugava as nações, matava um monte de gente, colocava lá os seus governadores nas províncias, como acontecia em Israel. Existia um governador romano lá, Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos, era um governador romano. Então o judeu, quando olhava para Pôncio Pilatos, quando olhava para Herodes, que também era um governador romano, ele pensava assim, eu não tenho que obedecer esse cara, não. Esse cara é um déspota, esse cara invadiu a nossa nação, esse cara matou gente do nosso povo. Se eu puder, eu arranco o pescoço dele. E Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando Jesus disse a Deus o que é de Deus, ele estava incluindo a obediência a César. Meu Deus! Então quer dizer que quando eu confronto a autoridade de alguém na minha vida, por mais afastada que essa pessoa esteja de Deus, se ele é autoridade, eu estou confrontando a autoridade do meu próprio Deus? Sim! Eu acabei de dizer isso para você. Certa vez, um dos discípulos de Jesus disse para ele assim, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Porque Jesus estava falando da sua própria morte, ele estava dizendo, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Aí alguém disse, Senhor Jesus, esse discurso está duro demais. E Jesus teve que dizer, pois é exatamente assim. Porque a autoridade não é a pessoa, é princípio. Princípio da autoridade. E por que Deus, na sua palavra, Ele nos revela um tremendo apego? Deus tem um apego. Deus dá uma importância tremenda ao princípio da autoridade. Por que você acha que Deus faz isso? Simples, querido. Porque toda a atuação do maligno, desde que ele era um anjo, um querubim da guarda ungido, tudo isso foi quebrado por uma simples, inofensiva aos olhos de alguém, atitude de dizer, eu não concordo com Deus. Ele está errado. E quem achar que Deus está errado, me segue. E 1/3 da milícia celestial seguiu a esse anjo caído
e se transformaram naquele mesmo dia nos demônios que hoje matam, roubam e destroem os sonhos de Deus na vida das pessoas. E aí você começa a entender que esse negócio é mais do que é uma desobediênciazinha. Não, irmão, não tem zinha. Não tire esse negócio de zinha daí. É desobediência, é princípio satânico, é princípio maligno, e Deus não pode abençoar qualquer tipo de desobediência. Não pode. Muitas vezes alguém diz assim, mas foi por uma boa causa. Irmãos, não tem causa maior e mais importante do que nos tornarmos obedientes como o Senhor Jesus foi, e nos deu um caminho para que nós nos tornássemos juntamente com Ele filhos da obediência. É muito importante isso. Abra comigo em Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Você está em Efésios? Vai algumas páginas à frente. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, a gente não nasce pronto, nós estamos no caminho. Quando a gente saiu do Egito, nós temos um caminho para chegar até onde Deus vai nos levar. Esse caminho passa por um deserto. No meio de um deserto tem os perigos, tem as lutas, as dificuldades, mas o Senhor está preparando-nos para que nós possamos chegar onde Ele quer que nós chegamos. Querido, a gente precisa melhorar um pouco a cada dia. Eu vejo que alguns cristãos estão acomodados, né? Tipo assim, não, já tem Jesus no coração, né? A minha vida já pertence a Jesus, já sou até membro da igreja, fiz até o recadastramento, bispo. Amém, que você tenha feito tudo isso. É importante. Aliás, eu quero dizer que fazer o recadastramento faz parte da obediência. Tem muita gente que não fez, hein? Pensa sobre isso. Se uma coisa tão simples a pessoa desobedece, imagina nas outras, né? Então, queridos, é necessário que a gente progrida na fé. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como está o crescimento espiritual na sua vida, no que tange a obedecer? Você está crescendo ou está diminuindo? Porque eu já vi os crentes diminuir, evoluir, né? Quando ele era novo convertido, ele até que obedecia um pouquinho, mas depois ele foi ficando crente cascudo, né? E ele passou a ficar desobediente, teimoso, sabe? Ruim de trabalhar com ele, difícil, ele empaca, entendeu? Ele não anda. Aí o novo convertido passa na frente dele, ele fica zangado porque o novo passou na frente dele. Querido, nós precisamos crescer em obediência. Nós precisamos melhorar. Assim como a gente sonha, né, e a gente deseja para os nossos filhos que cada dia eles se tornem melhores, né? É bom para um pai quando ele diz assim para uma mãe, né, rapaz, esse menino quando era pequeno me deu um trabalho. Isso era desobediente, mas graças a Deus foi melhorando, foi amadurecendo, né? Hoje se tornou um rapaz, uma moça que só me dá alegria, não tem mais aqueles problemas de desobediência. Não é bom a gente dizer assim, né? Agora, quando é o contrário, rapaz, esse menino, quando era pequeno, sabe que até ele obedecia, mas foi crescendo, foi ficando pior, sabe, e cada vez mais desobediente. Irmãos, não tem meio termo. Na vida, ou você cresce ou você diminui.
Ou você aumenta ou você involui. E aqui a palavra de Deus está dizendo, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, que vocês vêm fazendo a coisa certa, mas é necessário que vocês continuem progredindo cada vez mais. Mais à frente, aí no próprio Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes o quê? Cada vez mais. Irmãos, a gente tem que, de vez em quando, né, aferir, né? De vez em quando a gente bota aquele aparelhinho de pressão, né, para ver como é que está a nossa pressão. A última visita que eu fiz lá, a minha médica, a doutora Cristina, ela sempre bota aquele aparelhinho, né? Estica o braço aí. Aí ela fez, irmãos, que maravilha, 12/8, irmão. Aí sabe o que ela falou? Eu estou vendo que você está tomando o remédio de pressão direitinho, né? Disse, estou, doutor, todo dia de manhã eu faço o meu dever de casa. E se minha pressão desse 17 por alguma coisa, como dava antes? Qual a primeira pergunta que ela ia fazer? Você está tomando direitinho o remédio que eu passei para você? Aí eu ia olhar para ela com aquela carinha de... Está pegando? Sabe a cara de está pegando? Bom, doutora, mais ou menos. Aí ela dizer, é por isso que a sua pressão está do jeito que está. Irmão, nós temos uns abençoados, sabe? Uns servos de Deus, assim, abençoados. Que ele vai no médico, o médico passa para ele o remédio para ele tomar, e lá no meio do caminho ele diz assim, em nome de Jesus, estou curado. Estou curado. Ó, eu venho medindo minha pressão, já medi umas 200 vezes, está dando boa. É sinal que Jesus me curou. Querido, não curou não. É o remédio que está fazendo isso. Aí ele vai e deixa de tomar a primeira semana, a segunda semana, e diz assim, está vendo? Jesus curou mesmo. Já estou 2 semanas que eu não tomo, minha pressão continua boa. O remédio ainda está agindo no corpo, querido. Ele não vai embora 2 dias depois, não. Aí daqui a pouquinho vem os aborrecimentos. Daqui a pouquinho vem os problemas da vida. Aí a pressão dá aquele pico. Aí ele começa a passar mal. Ai, meu Deus, vou morrer. O que está acontecendo comigo? Irmão, olha só. O médico é a autoridade de Deus na sua vida. Ou você pensa que não é? É a autoridade de Deus na sua vida física, na saúde do seu corpo físico. Então, se você acha que Jesus te curou, procure o seu médico, tá? E diga para ele, doutor, Jesus me curou. Por quê? Porque eu não estou sentindo mais nada. Ele vai passar alguns exames e ele vai fazer um desmame. Ele vai diminuindo a dose até que você realmente possa dizer para ele e ele dizer para você, olha, realmente Jesus te curou. Mas acontece que a gente acha que a gente é autoridade. Não, na minha vida eu sou autoridade. Jesus está me dizendo, eu tenho uma ligação direta com o trono de Deus. Irmãos, isso não tem ligação direta com o trono de Deus que substitua a autoridade de Deus na nossa vida. Um filho pode ter ligação direta com o trono de Deus, mas passa pela autoridade dos pais. Uma esposa pode ter autoridade, ligação direta com o trono de Deus, mas passa pela autoridade do esposo. Ah, mas nós estamos vivendo tempos diferentes. Esse negócio de autoridade de marido acabou em divórcio. Acabou em divórcio. Porque tem gente que confunde autoridade com autorização para humilhar, espezinhar. Não é isso não, querido. Não é isso não. Se alguém usa autoridade dessa maneira, também está errado.
Mas o princípio não pode ser quebrado, porque o princípio é bênção para as nossas vidas. O médico não é uma bênção? Quando você vai lá e consulta ele, faz um exame, ele descobre o que você tem, faz um tratamento e você fica bom. Não é uma bênção? É uma bênção. Por que não é bênção para obedecer? É só bênção para quando ele acerta. E se ele erra? Às vezes ele erra também. Aí você tem todo o direito de procurar um outro médico para checar com o outro se realmente aquele tratamento é o correto, se é o mais indicado, se não tem uma técnica nova, melhor, diferente, um remédio melhor que saiu no mercado, de repente aquele outro médico não conhece. Isso aí não é romper com a autoridade. Procurar outro médico não é romper com a autoridade. É você querer que uma autoridade como aquele médico também tenha uma interferência na sua vida. Mas quando você faz por conta própria, seja a autoridade que for, do médico, do advogado, do dono da empresa, do gerente do setor, do irmão que é liderança na igreja. Irmãos, a igreja é um negócio muito legal. Eu sou apaixonado por igreja, porque eu vejo na igreja a expressão da multiforme graça do Senhor. É interessante, né? Camarada é autoridade lá na empresa, aí ele chega na igreja, tem um funcionário dele que é liderança na igreja, e aí? E aí? Lá ele é patrão, lá ele é chefe, lá ele é diretor do setor, lá ele manda, mas aqui ele chega e encontra aquele funcionário que está debaixo da autoridade dele, e aqui na igreja ele é diácono, e aí? E aí? Agora é uma boa oportunidade para esse patrão, para esse chefe, para essa autoridade lá, saber se ele é cristão de verdade, né? E submeter a autoridade constituída por Deus dentro da igreja. Mas uma coisa eu digo, queridos, tudo isso é princípio de bênção de Deus para a nossa vida. E para nós terminarmos, eu quero que você leia comigo Deuteronômio 28. A turma quer bênção. Só maluco não quer bênção. Né? Só quem está rasgando dinheiro é que não quer bênção. Mas o princípio da bênção está aqui em Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, não alguns, todos, os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí a gente gosta de ler, né? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, ao saíres. Oh, que maravilha, caixinha de promessa, isso é muito bom. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si como em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Oh, glória a Deus. O Senhor te dará abundância de bens, o fruto do ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. E se obedeceres o quê? Irmão, até o versículo 12 está tudo atrelado no 13. Se a gente não obedecer, você pode esquecer do 12 para cima. Pode riscar da tua vida e da tua Bíblia. Porque o que vai acontecer até o 12 depende do 13.
Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Por quê? Porque tudo depende da gente obedecer. A vida de muita gente está travada. Tem vidas hoje travadas, famílias travadas, negócios travados, casamentos travados. Só porque o princípio da obediência está sendo ferido, maculado. Não tem como, irmão, a gente desobedecer e depois ir para o altar de Deus e dizer: Senhor, quebra o galho aí. Ô Deus, tu sabes. Ué, Deus sabe, tanto sabe que Ele botou na palavra e orientou a gente para não fazer. Porque se fizer, tudo que está do 12 para cima, perde o valor. O valor está na obediência. E Paulo mandou a gente progredir, não piorar, melhorar. Então, se você era difícil de obedecer em alguma área, tem que começar a mudar isso. Tem que começar a ver isso. Tem que começar a pedir: Deus, olha só, tem um canto da minha vida que não está bem. Ainda está preenchido pela velha natureza. Eu quero que o Espírito Santo de Deus entre para expulsar a velha natureza, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no tempo, no espaço ao mesmo tempo. Isso é física, mas também é espiritual. Aonde a luz entra, o que acontece com as trevas? Se dissipam. Se a gente apagar todas as luzes daqueles disjuntores lá em cima aqui, vai ficar uma treva só aqui dentro. Mas à medida que acende uma lâmpada lá atrás, opa, deu uma claridade. Acende a outra, deu outra claridade. Acendeu aqui embaixo, melhorou a claridade. Acendeu aqui na frente, quanto mais luz, mais claridade. Ou seja, menos trevas. Mas se as trevas estiverem crescendo na nossa vida e a luz diminuindo, que é a presença do Espírito Santo, caso a luz que há em vós sejam trevas, que grandes trevas serão. Por que a palavra de Deus nos diz isso? Porque alguém que a luz de Jesus brilhou, e brilhou forte, começar essa luz a diminuir, tornam-se a segunda treva, as segundas trevas, piores do que as primeiras. Porque uma coisa é uma luz de Jesus nunca ter brilhado no coração de alguém. A outra coisa é, depois de brilhar, voltar a apagar. E apagar por causa da desobediência. Querido, olha, não é fácil obedecer. Nunca foi fácil. É uma batalha. Mas se Jesus disse que Ele venceu e que nós podemos vencer também, então vamos acreditar na palavra de Jesus e vamos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ô Saul, por que você trouxe esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que eu estou ouvindo aí? O que é? Isso o povo trouxe para fazer um grande sacrifício ao Senhor. Aí o profeta Samuel disse para ele: vem cá, você sabe qual é o maior prazer de Deus? Não é sacrifício de animais. O maior prazer de Deus é que se obedeça a sua palavra. Obedecer, querido. Deus não está preocupado se a gente canta bonito. Fulano canta bonito. Então para Deus a gente vai cantar desafinado? Não, não é isso. Não entenda desse jeito. Eu quero dizer que às vezes, vou parafrasear um poeta brasileiro que nem crente é. Às vezes, no peito dos desafinados, bate um coração que ama e obedece a Deus. O irmão não é talentoso, mas é obediente.
Eu já vi alguns empresários darem emprego a pessoas que não são tão talentosas, mas são obedientes. Porque o último talentoso que ocupou aquele cargo quase destruiu a empresa, porque era talento puro e obediência zero. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Que você entenda isso. E se você tem encontrado dificuldade em alguma área da sua vida em obedecer, em nome de Jesus, encarecidamente, pelo amor do Deus a quem você diz que serve, luta contra isso e pede a Deus para te ensinar a ter um coração obediente a Deus. Vamos estar de pé. Medite no Senhor nessa noite. E pense nas áreas da sua vida que você não vem obedecendo a Deus. E Deus quer fazer uma grande obra em nós, mas Ele não vai poder fazer sem a base, que é a obediência. Deus quer nos usar, sim, para fazer grandes coisas também, mas a base é a obediência. Ele quer cumprir as promessas dele, nos abençoar com uma vida abundante, quer. Ele já disse isso, não precisa nem perguntar para Deus, nem orar, para perguntar se Deus quer te abençoar. Ele já disse que quer. Mas o princípio da obediência é a base, para que Deus faça tudo na nossa vida. Como filhos, como pais, como membros da igreja, como cidadãos nesse mundo, como alunos na escola, na faculdade, como esposas no casamento, como homens também que têm que obedecer a Deus, porque senão como será o sacerdote da casa que não obedece a Deus? Todos estamos numa relação de obediência e de autoridade. A mãe é autoridade sobre o filho, mas o marido é o cabeça do lar. O cabeça do lar é autoridade sobre a família, mas Cristo precisa ser o cabeça dele. Todos nós estamos na relação de autoridade e de obediência. Senhor nosso Deus, eu oro a Ti nessa noite, Pai, porque eu sei que disso depende toda a nossa história como crentes nesse mundo. Não dá para ser crente sem isso. Não dá para ser chamado de filho de Deus. Não dá para ser chamado de filho da obediência se nós somos desobedientes. Teremos que ser chamados de filhos da desobediência, de filhos da ira, como os demais. Pai querido, não deixe que isso aconteça na nossa vida. Pai querido, eu oro a Ti nessa noite, eu clamo a Ti, juntamente com todo o Teu povo. Eu clamo pela minha vida também, Senhor, que estou nessa relação de obediência. Posso ser autoridade, mas a autoridade sobre mim, como disse aquele centurião, eu digo a um servo vai, ele vai, digo a outro fica e ele fica. Por isso, Senhor, me manda com uma palavra de autoridade e o meu moço será curado. Foi um romano que disse isso, não foi um judeu. E Jesus se admirou. Oh, Pai querido, que nessa noite, Pai, esse princípio seja restaurado. Você pode pedir isso ao Senhor, diga: Senhor, restaure esse princípio na minha vida. Restaure o princípio da autoridade, Senhor. Eu não posso ser autoridade se eu não estou submisso à mesma. Eu não posso exercer a função de profeta, de homem de Deus, de mulher de Deus. Eu não posso exercer o meu sacerdócio nesse mundo se o princípio da autoridade não estiver sendo realizado dentro do meu coração.
estabelecido, aumentado, ampliado a cada dia. Crescer, como disse o apóstolo Paulo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, eu oro com a tua igreja nessa noite, Pai, e peço que nós sejamos uma igreja de obedientes, uma igreja de gente que sabe andar em obediência, dentro e fora deste lugar. Não estou falando só aqui não, lá do lado de fora é tão importante, ou mais importante ainda, que o mundo veja esse princípio da obediência em nós, esse princípio da autoridade em nós, porque é Ele e através dele que nós somos chamados de filhos de Deus, filhos da obediência, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Abra os teus lábios, faça dessas palavras a tua oração. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se no meu coração eu for puro, meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade, Pai, for o meu prazer, vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundância serão. E eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei, E me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Esse é o princípio de Deus, essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus. Obedeça, querido. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, Seguir os passos de Deus, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o teu coração se achar sempre puro e fiel a ti, Pai, que nós sejamos encontrados se a tua fiéis, vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial de bênção, sem medida, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei, me fartarei. fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Aleluia, glória a Deus. Erga suas mãos, adore a Deus, agradeça a Ele por você ouvir a sua voz, pelo Espírito Santo de Deus habitar em você. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem falado ao teu coração. Aleluia, glória a Deus. Diga: o deserto então se fará. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão
de Deus. Na tua mesa Sempre eu comerei. sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro caminho, queridos. Observe a palavra de Deus e veja o caminho dos homens que foram tementes e obedeceram a Deus. Você vai ver que foram homens que chegaram no topo, chegaram na plenitude da vontade de Deus sobre as suas vidas. Constituíram lares abençoados, governos abençoados. Foram homens que em tudo quanto colocaram a mão, prosperou, porque a obediência estava sobre eles. O cuidado em não ferir o princípio da autoridade. Nunca faça isso. Não fira esse princípio, porque desse princípio dependem todas as promessas contidas na palavra de Deus. Vou chamar aqui os pastores para nós orarmos juntos pelos pedidos de oração. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós nunca esquecemos de colocar essas vidas que estão aqui num clamor diante do teu altar, porque nós temos visto tantas respostas, ó Deus, tanto socorro que tu tens enviado, Pai. Nós temos visto, Pai, pessoas até desenganadas serem curadas, famílias serem restauradas, casamentos serem, ó Deus, reconstituídos. Nós temos visto, ó Deus, o abatido ser levantado, o oprimido ser liberto. E é por isso, Pai, que nós cremos no poder desta oração, no poder, ó Deus, do clamor que esses pedidos representam diante do teu altar. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos, realiza milagres, Pai, na vida dessas pessoas. Realiza, ó Deus, obra de restauração, de cura, de renovação, de libertação. Pai querido, de sujeição à tua vontade, que se submetam à tua vontade, Pai, para que os milagres de Deus aconteçam em suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã nós temos um feriado nacional e é um dia que nós vamos aproveitar para quinta-feira, na tarde, a gente está aqui junto. Eu amanhã eu vou fazer uma ginástica para estar aqui, porque amanhã à noite eu vou pregar na igreja do Jacaré, lá no Rio de Janeiro, tá? Então eu vou vir fazer o culto, sair daqui correndo para ir para o Rio, para estar com os irmãos lá que estão comemorando o aniversário da igreja. Eu podia simplesmente dizer assim, pastor Deluci, pastor Renato, pastor André, ó, faça um culto aí, porque para mim não vai dar. Irmãos, eu não vou fazer isso. Eu vou estar aqui com os irmãos. Então, tragam seus filhos e vamos fazer um momento de confraternização dos pais e dos filhos, que a gente nunca está junto na igreja, sempre estamos separados. Então amanhã a gente vai aproveitar esse momento para a família estar reunida na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que você tenha um feriado ou um feriadão para quem não vai trabalhar na sexta, abençoado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, leva o teu povo debaixo da tua paz. Concede-nos, ó Pai, um final de semana, um feriado, seja ele só de quinta ou mais na sexta, abençoado, Pai. Que as famílias possam ter esse momento de comunhão, de alegria, de estarem juntos, em nome do Senhor Jesus. Antes de sair, diga para o irmão assim, querido, de tudo que tiver que fazer, obedeça. Obedecer é melhor. Aleluia.